Aula de Geometria Básica com o professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre vistas e perspectivas, que quer dizer o seguinte, eu estou observando uma figura a partir de que ângulo? De onde eu estou olhando a figura, uma figura espacial, qual é a imagem que eu tenho? Para ilustrar melhor isso, vamos considerar esse cilindro. Observe que o cilindro é uma figura formada por um círculo na base superior, outro igual na base inferior e um retângulo que envolve, contorna esses dois círculos. Notem que se você observar esse cilindro daqui de cima, se você estiver olhando daqui de cima, você vai enxergar uma figura desse tipo aqui, você vai enxergar um círculo. Mas, se você estiver olhando daqui, vamos supor que você esteja olhando para a figura daqui. Se você estiver olhando daqui, o que você vai enxergar, na verdade, é um retângulo, é uma figura desse tipo aqui. Então, isso é que são vistas e perspectivas, quer dizer, de onde eu estou olhando, observando determinada figura, qual é a imagem que eu tenho dessa figura, qual é o significado que essa figura traz para mim enquanto imagem. Bom, e para ilustrar o que eu acabei de falar, vejamos aqui no GeoGebra essa figura. Notem que, da forma com a qual a gente está olhando de frente para essa figura, dá a impressão de ser um triângulo. Mas quando a gente muda essa perspectiva, a gente observa que trata-se, na verdade, de uma pirâmide. Uma pirâmide de base quadrangular. A base da pirâmide é um quadrilátero. Então, trata-se de uma pirâmide cuja base é um quadrilátero. Olhando aqui de cima, nós estamos observando 4 triângulos. Mudando o ângulo, olhando por baixo, nós observamos que nós temos um quadrilátero. Aí tem algumas linhas pontilhadas porque essa figura ela não está opaca. Ela tem uma transparência nela, por isso que dá para ver o pontilhamento das linhas. Tá, mas enfim, à medida que você gira, muda a perspectiva, muda a vista da figura, você observa formatos diferentes. Bom, e agora nós vamos falar do poliedro e seus elementos. A primeira coisa que a gente tem que saber discernir, saber diferenciar, é o que é poliedro e o que não é poliedro. Observemos essas duas figuras espaciais. Tá? Então, já sei que poliedro tem que ser uma figura espacial. Tá? Então, se for uma figura plana, não posso falar que é um poliedro. Para ser poliedro, inicialmente tem que ser uma figura espacial. E é uma figura espacial que tem a seguinte característica. Quando você planifica essa figura, isto é, de qualquer lado que você observa essa figura, qualquer perspectiva, você vai observar sempre polígonos. No caso da pirâmide, de base quadrangular, observe que você vai observar triângulo, quadrilátero, que são polígonos. Se a gente imaginar essa pirâmide abrindo, planificando essa figura, a gente vai pegar ela e vai desmontar, vai pegar cada face dela e vai desmontar. Desmontada, ela vai ficar assim, um quadrilátero aqui no meio, provavelmente um quadrado, e aqui 4 triângulos. Quando você pega esses 4 triângulos e levanta ele, colando, unindo essas laterais aqui, você forma essa figura. Então observe que essa figura aqui, a pirâmide, cada uma de suas faces são polígonos. Polígonos, não tem nenhuma curva aqui, são só segmentos de reta. Então nesse caso dizemos que a pirâmide é um poliedro, formado apenas por segmentos de reta. Quando você olha para a segunda figura, essa que está na cor rosa, observe que tem curva. Se você desmontar essa figura, se você olhar ela por um outro ângulo, se você olhar essa figura de cima, você vai ver algo assim,
mais ou menos assim, com um ponto aqui no meio. Algo desse tipo. Observe que aqui nós temos uma curva não pode ser um polígono. Então, essa figura aqui, ela não é poliedro, nós dizemos não poliedro. Então, dada uma figura espacial, tem duas possibilidades. Ou ela é poliedro, ou ela não é poliedro. Se ela for poliedro, é porque ela é formada apenas por segmentos de reta. Se tiver curvas, se tiver pelo menos uma curva, já não é mais poliedro. Vamos observar agora um poliedro que nós estamos acostumados a trabalhar, a pelo menos ver no dia a dia, que é o chamado cubo. A forma de um dado. Nós já sabemos que o dado ele tem 6 faces, que são numeradas de 1 a 6. Então, cada quadrado desse daqui é o que nós chamamos de face. Que eu tenho uma face lateral, outra lateral, a face superior, a face inferior. Isso aqui é o que nós chamamos de face. Observe que nós temos aqui 12 segmentos de reta. 1, 2, 3, 4 em cima, 4 embaixo e 4 nas laterais. Cada um desses segmentos de reta aqui, ele é chamado de aresta. Cada segmento de reta é uma aresta. E aqui nós temos os bicos, que são os pontos. Esses pontos aqui são chamados de vértice. Cada um desses é um vértice. Então, a união de 2 vértices, o segmento de reta que une 2 vértices, é chamado de aresta. A interseção de 2 arestas é o que nós chamamos de vértice. E a parte do plano limitada por 4 segmentos aqui, é o que nós chamamos de face. Então, desse modo, o que nós observamos? Que o vértice é um ponto, na verdade. Quando se fala em vértice, está se falando em ponto. Quando se fala em aresta, está se falando em segmento de reta. Ou seja, tem início e tem fim, por isso que é segmento. E quando você fala na face, você está falando em um pedaço limitado do plano. Então a face ela dá a ideia para a gente de plano. Note que aqui nós temos aqueles elementos fundamentais que nós vimos na primeira aula. Ponto, segmento de reta ou reta e o plano, que são os elementos fundamentais da geometria e tudo é definido a partir de ponto, reta e plano. Uma outra coisa interessante a se observar aqui é a quantidade de arestas, vértices e faces que nós temos. Olha só, vamos contar primeiro dos vértices. Os vértices são esses pontos aqui, que são ao todo 8. Eu tenho 4 pontos em cima, 4 embaixo. Então, nesse caso, nós temos 8 vértices. Nem sempre a quantidade de vértices vai ser igual. Se eu tivesse uma pirâmide, por exemplo, a quantidade seria diferente. Nessa figura que é um cubo, o cubo tem 8 vértices. Agora vamos contar as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu ainda tenho essas arestas que estão em pé, que são 4. 9, 10, 11, 12. Tenho 12 arestas. Agora vamos contar as faces. Bom, como trata-se de um cubo e um cubo a gente está acostumado a lidar com ele, que é um dado, a gente sabe que o dado é numerado de 1 a 6. Então quer dizer que tem 6 faces. Uma em cima, e aí eu vou contar com outra cor aqui, para não ficar igual. Uma face em cima, embaixo, lateral direita, lateral esquerda, face de trás, face da frente. Vendo? 6 faces, numeradas de 1 a 6, conforme a gente está acostumado a ver no dado. Bom, qual é a relação que existe entre faces, vértices e arestas? A relação é a seguinte, é que o número de faces
somado com o número de vértices é sempre igual ao número de arestas mais 2 unidades. Isso vale para qualquer poliedro, somente para poliedros. Ah, figura que não é um poliedro, aí não conta. Aí essa regra já não vale. Porque se não é um poliedro, não tem como a gente falar de vértices, por exemplo. Então vamos observar que essa regra funciona. Faces são 6. Vértices são 8. Arestas, 12. Eu vou repetir esse 2, que é a constante da fórmula. Observe que essa conta aqui, 6 mais 8, é exatamente igual a essa aqui, 12 mais 2. 6 mais 8 dá 14, e 12 mais 2 também dá 14. Então isso aqui vai ser válido para todo poliedro. Faces mais vértices igual ao número de aresta mais 2. Bom, agora então é aquele momento de fazer o exercício. Então tem um tempinho para vocês fazerem essa atividade. 2 páginas, 3 exercícios em cada uma das páginas. Só ir fazendo e pausando o vídeo. Grande abraço para todos e até a próxima aula.